começar, né? Beleza. Salve, jovens do YouTube! Eu comecei errado hoje. Vamos lá, vamos de novo. Fala, meu povo, nós somos o Let's Podcast. Eu sou o João Gustavo e aqui comigo tem o meu grande amigo Saulo. Fala, Saulinho. Fala, Joãozinho. Tudo tranquilo, meu querido? Beleza, cara? Então tá bom demais. Hoje, galera, recebendo aqui no Let's Podcast o primeiro vereador da trajetória do Let's, um grande amigo, um grande ouropretano, Renato Zoroastro. Fala, galera. Obrigado pelo convite, Saulo. Obrigado pelo convite, João. E vamos bater papo. Cara, muito obrigado pela disponibilidade. A gente sabe da correria, né? Que é... Ouro Preto quase não tem problema. Quase não tem treta, né? Quase não. Simples, tranquilo. E, cara, antes da gente falar um pouquinho da tua trajetória de vereador em diante, aconteceu com você, né? Você foi vítima do Covid e foi o cara da fake news ouropretana. Foi mesmo, você esteve nas manchetes das fake news ouropretanas. Cara, rezaram missa pra você? Conta isso aí. Conta pra gente. Cara, eu fiz... nos últimos dias da campanha foi muito cansativo, correria, e eu senti um pouco de baixa de imunidade. Então eu ficava pensando assim, não é possível que eu tô com Covid, alguma coisa. Aí eu fiz os testes, deu tudo negativo, tudo tranquilo. Aí no domingo, graças a Deus, a gente foi abençoado, ganhamos a eleição. Só que na terça-feira eu fui internado. E fiquei 4 dias no apartamento e depois tive a notícia que eu deveria ir para a UTI, que eu estava com a saturação baixa, estava utilizando um pouquinho de oxigênio, febre persistindo. Aí eu fui e fiquei 8 dias na UTI. Nossa, Deus. E depois tive alta, graças a Deus, me recuperei. Depois eu estava conversando com minha esposa, que, obviamente, toda a gente já tomou todas as vacinas aí, né? Mas todas as vacinas que eu tomei, eu tive a doença. Eu até falei assim, não é possível que as vacinas que eu tomei, o lote estava vencido. Mas eu tive coqueluche, eu tive sarampo. Cara, Eu tive coqueluche, sarampo, catapora. eu nem sei o que é Cachumba. coqueluche. O que coqueluche É uma faz? tosse comprida que o pessoal fala. Então, assim, essas doenças que, por mais que a gente tome a vacina, eu tive uma mononucleose. Aí eu falei assim, não é possível que eu vou ter esse negócio. Acabou que eu peguei Covid. hein? É um azar. Você estava contando pra gente ali antes do começo aqui sobre o fato de ficar na UTI e não ter nada pra fazer. Cara, é uma reprogramação, cara. Tanto física quanto mental, espiritual. Formatou HD. Formatei o HD, cara. Eu estava acelerado demais. Minha esposa até falava, não, eu estava dormindo pouco e eu estava, além de fazer campanha, eu estava dando aula, 20, 25 aulas por semana. Depois ia fazer campanha, dormia tarde, acordava cedo. Então eu estava bem acelerado. E hoje, assim, o tempo que eu fiquei lá, a gente vai fazendo um autoexame, né? Pensando onde que você acertou, onde você errou. Você teve a sensação de que ia morrer em algum momento? Eu falo assim, a cabeça pensou nisso, pensou assim, nossa, será que a última vez que eu vi a minha família foi no dia que eu fui internado, alguma coisa assim? Eu pensei assim, porque quando eu fui para o hospital fazer o exame, eu fui porque eu estava com febre, eu achei que eu fosse só fazer o exame e estava voltando para casa. Então, no despedir do meu filho, eu falei, filho, estou indo fazer o exame. Fui com minha esposa. Aí eu fiquei um pouco com aquela neura na cabeça, não dei tchau para ninguém e tal. E o fato de eu ter me pegado muito na oração, como eu contei para vocês, de Santa Rita, rezei, eu acho que eu me reprogramei espiritualmente. E eu pus na minha cabeça, eu falei assim, eu vou sair daqui. E o pessoal da UTI me reconheceu, falando assim, aí alguns me chamavam, ô vereador, não, agora que você ganhou, que você não vai voltar? Não, você tem que voltar. E eu ficava nessa meta também. Eu falei, não, minha família precisa de mim, quem votou em mim precisa de mim. Fiquei pensando, a cidade precisa de mim. Eu comecei a botar isso na minha cabeça. E isso, eu acho que a cabeça está em cima do pescoço, está em cima, porque é ela que manda no corpo. Então, eu acho que se a gente tem fé, se a gente tem foco, eu acho que não tem mistério, não. A gente consegue. Você falou lá dentro, cara, de experiências psicológicas dentro da UTI em relação a não saber se é dia, se é noite. Isso me chocou muito. Conta isso pra gente, cara. Quando o leito que eu fiquei na UTI, ele era de costas para a janela. E a janela é no alto, né? Então, como a gente não pode usar celular, eu não tinha relógio, não tinha nada, e no quarto também não tem,
Eu acho que era o único quarto que não tinha, eles ainda brincaram comigo. Então eu perdi a noção do tempo, não sabia que hora que era de dia, que hora de noite. Tinha um senhor de Itabirito na minha frente e ele estava de frente para a janela. Então a única coisa que a gente tinha noção tá de dia, tá de noite, tá claro, tá escuro. E às vezes quando o alimento vinha, tinha etiqueta, o nome do paciente, o quarto e às vezes vinha as horas. Eu só fazer um parênteses, a entrega do pessoal, dos profissionais de saúde, do carinho, a dedicação, isso aí ajuda também. Então, eles sempre estavam, boa parte deles, praticamente todo mundo, sempre sorrindo, sempre pegando serviço animado, sempre conversando com a gente, botando a gente lá para cima, levantando a autoestima. Então, isso aí foi um grande diferencial. Tanto que quando eu cheguei na Câmara, eu tive a oportunidade de fazer uma moção de aplausos, né? E a primeira moção de aplausos que eu fiz foi dedicado aos profissionais de saúde de Ouro Preto que estão nesse período na linha de frente, né, ao enfrentamento do coronavírus. Eu acredito que deve ser algo bem pesado mesmo, porque na realidade é você lidar com o medo da morte o tempo inteiro e você a sensação que eu tenho é que eles, assim, os profissionais, eles vão todo dia trabalhar pensando assim, você tem um perigo ali, que é um perigo de morte. Aí a ideia sua é vão afastar o máximo desse perigo e eles têm que ir para esse perigo todos os dias. Isso é, de fato, algo que, assim, é admirável que eles têm feito e, de fato, assim, muito legal da sua parte, essa moção de aplausos a eles. E na hora de levar alimento, na hora de tomar banho, na hora de dar a medicação, então eles têm um contato, assim, praticamente direto com a gente. E a gente sem máscara, né? Porque a gente está dentro de um espaço reservado para a Covid. O paciente não usa, eles usam, né? Mas eles todos paramentados, mas a gente não. Então, foi uma segurança muito grande que eles passam para a gente. Eu fiquei impressionado com a dedicação, com a entrega deles. Sim. As eleições, me refresca a memória, foram no domingo, dia 15. Então, você foi internado na terça, né? 17. E aí, cara, é o seguinte... Caramba. Oi? Caramba. Não, logo cara, depois... Você tá... Não, a minha pergunta é isso. Provavelmente, você imaginou, bom, se eu ganhar, eu vou fazer isso em novembro, isso em dezembro, me preparar para poder assumir. Como que foi essa reprogramação agora do teu cronograma de preparação? Porque mesmo sendo tudo na correria do domingo até a terça, eu imagino que você é um cara organizado como é, se programou para essa jornada pós-eleições. E aí, na UTI, cara, como foi isso? Eu tinha me programado para logo depois das eleições terminar o mestrado. Tem um mestrado ainda, né, cara? Aí eu tive que fazer tudo, eu tive que mexer com política depois do mestrado, praticamente. E quando eu saí, eu estava completamente atrasado, porque a galera já tinha conversado, já tinha feito as alianças, e acabou que eu cheguei por último. Mas aí, como eu já estava no finalzinho do mestrado, era só fazer as correções da qualificação e defender. Aí eu falei, não, vamos fazer por parte. Essa foi uma das minhas reprogramações, que por eu ser muito agitado, a gente quer fazer um monte de coisa de uma vez. Eu falei assim, não, eu vou fazer uma coisa de cada vez, vou me programar, me planejar. Então, eu me dediquei até o dia 16 ao mestrado, e assim que eu terminei o mestrado, eu fui pensar na política mais efetivamente. Entendi, cara. Então, você acha que tudo que você viveu em relação a essa crise de saúde te ajudou também igual você falou, reprogramação mental, mas também em relação à meta de vida, organização pessoal, porque você está lá, você não gerencia o teu tempo, né? E aí isso serviu de um impulso para, cara, o meu 2021 vai ser o ano. Isso me inspirou para ser uma pessoa melhor, uma mudança de vida drástica. O que você tirou? Claro, graças a Deus, uma boa recuperação, mas psicologicamente, em relação à força para enxergar esses novos desafios, cara? Cara, eu mudei por completo. Eu não fazia atividade física, agora eu estou fazendo 2, 3 vezes por semana. Você é ex-atleta, né, cara? Eu sou ex-atleta, né? Mas aí eu não estava fazendo atividade física, eu estava com 105 quilos, eu acho, na época da campanha. Eu saí do hospital com 97, perdi peso forçado. Aí eu tento manter os 97, tentando cair um pouco, mas já faço atividade física, já me monitoro mais, fiz vários exames de sangue, tirei 21 potinhos de sangue. Eu achei que ia sair igual um maracujá, maduro, todo sugado.
Mas aí hoje eu me monitoro mais, monitoro melhor meu sono. Eu tento me dedicar mais tempo a ficar mais em casa mesmo, porque pela correria do dia a dia, que o dia nos impõe, eu estava falando isso com meu irmão, quando a gente está muito acelerado, muito dedicado, por exemplo, ao trabalho ou ao estudo, seja o que for, você acaba vendo resultados, porque você está completamente focado naquela coisa. Só que é um resultado que te tira coisas também. Então, assim, se você se dedica 15 horas do seu dia ao seu trabalho, com certeza você vai prosperar no seu trabalho. Mas, por outro lado, você deixa outros valores para trás. Então, você começa a perceber que, às vezes, você está deixando de ter lazer, deixando de estar mais próximo da família, dos amigos. E essa perda, essa ausência que, às vezes, a gente acaba sentindo, foi fruto de várias reflexões, o tempo que eu fiquei lá. E hoje eu tento dividir os dias em etapas mesmo. De tal hora, hoje eu tenho que fazer isso. Então, por exemplo, os dias que eu não tenho compromisso de manhã, eu que acordo meu filho, eu faço café da manhã dele, para ele estudar. Aí eu fico com ele até, por exemplo, 10 horas, aí depois eu vou trabalhar. Aí tem dia que eu chego mais cedo, porque esse dia é o dia de eu jantar em casa, ou o dia de eu almoçar. Antes a gente atropelava isso e achava que isso não tinha tanta importância, mas na verdade isso tem uma grande importância, né? É como se fosse um combustível para outro dia, né? De renovação. Ah, é bacana. Bom, você é ouropretano mesmo, nascido aqui? Eu sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Eu, Seu Jorge, Cláudia Leite e Vanessa Rangel. Tô brincando, mas eu sou de São Gonçalo. Bom que ele sabe todos os famosos. Só os famosos. E em que momento você veio para cá e por qual motivo você veio para cá? Meu pai serviu o Exército, ele ficou 33 anos no Exército. Aí ele veio para cá, conheceu minha mãe e casaram e rodou o Brasil todo servindo no Exército. Então ele já tinha um laço aqui, porque minha mãe é de Botafogo. Depois que ele serviu o Exército, ele fez farmácia aqui, né, quando ele serviu em Belo Horizonte. E assim que ele aposentou, ele fez medicina. E veio para ser gerente do HR, antigo HR, Hospital Dalcan, Hospitais Reunidos. Aí ele veio para cá. Nisso eu já tinha nascido, eu tinha 5 anos. Aí a gente veio para cá, eu não lembro a data agora, em 1983, por aí, 82, 83. Acho que eu estava para fazer 5 anos, eu estava para fazer 6. Aí a gente veio para cá por causa disso, que ele veio ser gerente do hospital. O hospital acabou, mas aí ele já foi médico de Pisseng aqui, médico da Paulista. Na realidade, então, assim, você é só nascido fora, né? Você é ouropretano de coração. Eu sou desse também. Eu sou nascido aqui em Itabirito, mas vim para cá com 1 ano de idade e desde então estou aqui também. Eu nem falo que eu sou de São Gonçalo, não tenho sotaque de carioca, eu sou... Isso que eu ia falar. No que você falou que é do Rio, eu falei, cadê o sotaque? Nada, nenhum. Nada. Só apesar de torcer pro Botafogo, né? Que luta, hein? Qual outra pergunta? Que luta, hein? Cara, eu tenho 4 anos que eu não assisto. O Botafogo, até esse mal me fez, que eu não assisto Jogo do Brasil, não assisto final de Champions, nada, não assisto nada. Eu perdi o tesão por futebol, cara. É muita decepção. Fora a quantidade de vezes que um time é roubado. O time já tá rebaixado e é roubado, cara. Olha a bandeirinha do Botafogo e Figueirense. Ela anulou 2 gols do Botafogo na Copa do Brasil. Então, assim... Como é que é a frase? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Que luta. Cara, mas me chama a atenção o seguinte, você cresceu aqui em Ouro Preto, então, e atuando em algumas frentes, né? Vamos dizer assim. Primeiro, graduação, né, em matemática. O contato muito forte com a música, tocando aí com uma galera, né? Aliás, um abraço pra galera, os Traias, Banda Balô, Sereno e por aí vai, né? Pagode Sinal. Pagode Sinal, muita história, né, Renato? O futebol, né? Você é sempre reconhecido aí pelo talento dentro das 4 linhas. E a política, cara, é uma coisa engraçada que você sempre pleiteou, né? Uma vaga para atuar como vereador, e a gente é muito engraçado. Tem alguns candidatos que a gente sabe, vai chegar a hora desse cara. Não tô falando porque você tá aqui, não. Mas todo mundo comentava, cara... Acho que você chegou a falar isso comigo. Não, eu tinha... Cara, vai chegar a hora do Renato. Não tem... Porque ele atua em várias frentes. Ele é um cara que chega e papo reto, sacou?
Você chegou aqui agora, a gente trocando uma ideia ali, papo reto, já chegou falando e abrindo mesmo o coração e tal, e pronto. A minha pergunta é o seguinte: o que você acha da sua trajetória desde o início que foi importante para as pessoas te darem esse, literalmente, voto de confiança agora, desde a sua história, e o que você acha que você fez para essa nova galerinha que está aí? Porque eu reparei que as suas redes sociais tiveram vídeos excelentes. A sua campanha foi bonita, foi assertiva, os vídeos muito bem feitos, valorizando pontos históricos, né? Você filmava lá no Pilar, você filmava, né? Então, qual que é a sua relação com a galera mais tradicional que te viu crescer e atuar em tantas frentes, com essa galera mais nova que já votou, deu esse voto de confiança e você está lá nos representando hoje? Quando eu venho tentando ser vereador desde 2008, mas assim, meio que sem compromisso, sem planejamento. Minha irmã era presidente de um partido, ela falou comigo, eu preciso de um candidato, em julho a eleição era em outubro. Eu preciso de um candidato. Eu falei assim, eu ponho meu nome, mas você vai me ajudar? Brincava assim com ela. Aí eu pus, aí eu falei assim, eu toco, igual o Saulo falou, eu toco em banda, jogo bola. Não, todo mundo me conhece aqui. Muitas frentes, pô. Aí eu tive 86 votos. Aí eu falei assim, isso aí, ser conhecido, não tem nada a ver, né? Aí o pessoal falou assim, não, candidato em 2012 e tal. Aí 2012 chegou da mesma maneira que 2008 chegou. Assim. Eu não me planejei, não me programei, eu falei assim, não vou ser candidato não, e não fui em 2012. Aí em 2016 eu já estava mais animado. Em 2015 eu assisti a reunião da Câmara, comecei a me interessar mais pela política local. Sem essa de ficar apegado, eu sou conhecido. Não existe, maior balela dentro da política. Aí em 2016, eu filiei em 2015 num partido, em 2016, em fevereiro eu decidi ser candidato, também muito em cima, a eleição era em outubro, eu tive 391 votos. Aí eu falei assim, não, agora em 2020 eu volto. Aí eu trabalhei na Secretaria de Educação 2 anos e meio e fui secretário adjunto de Educação quase 1 ano e meio. Nesses 4 anos, de 2017 para cá, para 2020, eu comecei a pensar política diferente. Eu comecei a pensar assim, eu quero estudar como funciona verdadeiramente a política. Então, eu comecei a ler sobre antropologia política, filosofia política, como funciona a cabeça do eleitor. Comecei a pensar nessas coisas. Eu falei assim, o que motiva um eleitor a votar em uma pessoa? Eu comecei a estudar propostas de vereador de vários municípios, como eles agem. Aí eu comecei a pensar em segmentação de público, em bandeira, porque o fato de eu ser músico, ou de eu ter jogado bola, ou de eu ser professor, não quer dizer que eu tenho voto dessas pessoas, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi escutar as demandas dessas pessoas, porque geralmente o político chega e fala assim, chega numa casa e vai fazer uma palestra, um comício, sendo que, na verdade, o eleitor quer te escutar. Ele não quer, na verdade, ele não quer te escutar, ele quer falar. Então, genial. O público, o eleitor, ele tem suas reivindicações. Então, eu segui muito nessa linha. Eu falei assim, eu vou nos lugares para escutar. Então, eu escutei muitos professores, porque eu estive na Secretaria de Educação, eu escutei muito o pessoal da música, escutei muito o pessoal do esporte, da educação. Então, através dessas demandas, dessas reivindicações que eles trouxeram para mim, eu comecei a construir ideias e propostas que pudessem atender os anseios não só dessas classes, mas de outras classes também. Então, eu parti do princípio de fazer um mandato participativo, escutando várias pessoas. E uma das coisas que eu disse que ia propor e que eu estou fazendo é de disponibilizar um número de WhatsApp, que eu chamo de gabinete online. Então, sempre está nas redes sociais, está no meu WhatsApp. Então, quem quiser mandar uma reivindicação, alguma demanda, tem contato direto comigo, sem ir na Câmara e, nesse momento de pandemia, de casa. Cara, você pode falar esse número? Você sabe ele de cor? Eu deixo ele sempre com a pessoa. Porque hoje ele está comigo. Isso é muito interessante, cara. Porque a gente vê muitas vezes um distanciamento, né? Aquele praxe na eleição. Nessas eleições, talvez nem tanto, porque em virtude da pandemia, né? Houve uma mudança aí no processo de campanha. Inclusive, até elogiei realmente sua campanha, ficou muito boa, muito bonita, né? Eram vídeos que eu tinha vontade de assistir.
mas muitas vezes rola esse distanciamento, né? Você quer falar o número aí? O número é 97163-2909. Repetindo, 97163-2909. Lembrar, ô, Geraldito, anota esse número aí pra gente, fazendo um favor no bloquinho aí, que eu vou colocar ele na edição depois. Massa demais. E aí, esses vídeos que você estava falando, todos foram frutos de demandas dessas reuniões que eu fazia. O pessoal chegava e falava assim, vim te escutar. Eu falei assim, não, então somos dois, que eu vim te escutar. Então o pessoal ia falando sobre determinadas coisas e eu ia pensando, falei, como que eu posso ajudar, como que eu posso agir nesse setor para tentar atender essa demanda. E daí foram surgindo as propostas. Então eu acabei construindo todo o meu plano de propostas, né, minhas ideias, em cima do que o pessoal estava esperando. Eu pensei em fazer assim diferente. Então, eu vejo que eu acredito que venha dando certo. A gente conseguiu aprovar 3 projetos de lei em 1 mês, quase 2 meses de trabalho. Você quer citar quais são esses projetos? O primeiro projeto foi a Semana do Jovem no Mercado de Trabalho, porque a gente sabe que existe uma demanda muito grande de desemprego, cara. Assim, o desemprego em Ouro Preto ele é grande, mas dentro do conjunto desemprego tem o subconjunto jovem desempregado, né? Que eu acho que é um subconjunto considerável, principalmente pela burocracia da experiência. Exatamente. Então, a gente pensou em criar uma semana que prepare o jovem para ingressar no mercado de trabalho, com noções de empreendedorismo, como elaborar um currículo, como se portar numa entrevista, apresentar os cursos que existem aqui no Ouro Preto, as empresas, a possibilidade de trabalho nas empresas. A gente tive na Indalco, tive na Use Mobile hoje. Então, assim, a nossa ideia é pedir que essas pessoas deem palestras, incentivando o pessoal do ensino médio a participar, a fazer a universidade ou se preparar, quem precisa de maior emergência, né, se preparar para o mercado de trabalho. Depois a gente fez o segundo projeto que foi aprovado, sobre a introdução de conceitos de matemática financeira na escola. Nossa, importantíssimo Não também. só, porque a gente estuda matemática financeira dentro da matemática com conceitos de porcentagem, juros simples e compostos. Aí a proposta é trabalhar com orçamento familiar, formas de pagamento, poupança, valorização do dinheiro, porque eu, por exemplo, eu dou aula de matemática e direto eu sou provocado com perguntas. Aonde que eu vou usar isso? Onde que eu vou aplicar isso? Né? Aluno gosta eu era desses. Eu era esse aí. Esse. Então eu pensei em dar alguma aplicabilidade de conceitos que os alunos estudaram na escola, que eles poderiam aplicar em casa ou no cotidiano deles. E um que já foi para a primeira discussão, na reunião de comissões, deu tudo ok, deve ir para a plenária amanhã, mas acredito que vai andar bem, vai ser aprovado, se Deus quiser, é um que dispõe sobre placas de locação em prédios públicos. Então, a prefeitura ela aloca muitos prédios para funcionar a secretaria, funcionar postos de saúde, entre outras coisas. E a gente pede que o poder público coloque uma placa informando data da locação, prazo e o valor da locação, para dar transparência para o dinheiro público. Porque a gente fala muito em transparência. Se você pensar assim, a pessoa procura no portal de transparência ou pede informação, mas isso é um tipo de transparência passiva que eu enxergo, que o cidadão precisa pedir informação. Não, a informação tem que estar disponível ao cidadão, não só quando ele pede. Então, quanto mais a gente dá transparência ao gasto público, eu acho que é válido, é importante. E eu sempre valorizo isso, não só em projetos de lei, como em requerimentos. A gente fez um requerimento pedindo que as informações dos gastos públicos relacionados a esse período de pandemia tem que estar no portal de transparência, é uma lei federal, a gente está cobrando, o Executivo está atendendo. Sobre o plano municipal de vacinação, constar as fases, grupos vacinados, números de vacinados, isso a gente fez também, o município está fazendo. Então, sempre, além dos projetos que atendem essas áreas de foco, né, das bandeiras, esporte, saúde, educação, a gente tenta também propor projetos de fiscalização e, principalmente, da transparência ao dinheiro público. Sim. Então, a gente está muito focado. Temos um programa que vai sair logo, que chama o Dinheiro Público da Nossa Conta. A gente vai dar publicidade a todos os recursos, saúde, educação, convênio, obras que o município recebe do governo federal, do governo estadual, entre outras coisas.
Sim. É bacana. Quer falar? Eu quero, cara, que eu tô... Desculpa. Não, que isso. Bom dia. Tudo bem. Indo um pouco mais macro, que nós estamos falando aqui do teu trabalho como vereador, mas eu tô vendo aqui a situação, tô assim, cara, tem um político aqui nesta mesa, o primeiro desta mesa, aliás. A gente vive hoje uma sociedade extremamente polarizada e com discursos perigosos nas redes sociais e que fomentam essa polarização. Aproveitar a presença de um político e perguntar o que você acha disso, cara? Dessa coisa, o João até citou, parece time de futebol. O que você pensa a respeito disso? Como solucionar? Existe diálogo, existe solução? Porque o cara, às vezes, que está tentando filtrar boas ideias de ambos os lados é o isentão. Eu sou desse. Isentão. Eu sou, inclusive, o pessoal me chama. Mas antes, só de você concluir a pergunta, eu queria te perguntar, qual é o seu partido, né? E de que lado, entre aspas, você mais se considera? Hoje em dia está muito esse lance de direita e esquerda, apesar de que nada disso está bem definido no Brasil em nenhuma das situações, nem no federal, no estadual, nem no municipal. Eu não vejo isso definido. Então eu queria te perguntar, qual é o seu partido e você se considera mais um pouco de qual lado, se é que pode citar isso dessa forma? Eu sou filiado ao MDB, Movimento Democrático Brasileiro, foi o partido que eu disputei a última eleição e a penúltima eleição. Eu me considero centro-esquerda. Né? Eu tenho um pouco de centro e um pouco também do lado esquerdo. Mas é igual você falou, por exemplo, em algumas... Vai para Cuba vocês dois, então. Tem algumas ideias, assim... Muita gente fala que não combina, né? Tem um amigo meu que fala, não, mas você não pode ser centro-esquerda e concordar com determinada ideia que envolve o liberalismo econômico, por exemplo. Isso aí me chateia, porque... Eu costumo falar muito em discussão. Se eu não sou Atlético, eu sou Cruzeiro. Se eu não sou rico, eu sou pobre. Então, assim, ficou muito... Parece que a sociedade te obriga, né? Se você não é isso, você é aquilo. Desculpa. Eu não sou Atlético, eu sou Cruzeiro, tá? Mas sobre o rico e pobre... E é engraçado, né? Como que a classe média baixa passando uma... puta dificuldade, né? Compra aquele carro, prestação de trocentas vezes, às vezes está tomando discursos completamente individualistas, não pensa a política pública como algo que tem que pensar em todo mundo, cara. E aí se enquadra, eu tenho que pensar isso porque eu sou de esquerda, eu tenho que pensar isso porque eu sou de direita. Desculpa te interromper. Mas é verdade, eu acho que eu falei isso muito na campanha. O pessoal fala assim, Renato, isso é situação ou oposição? Eu falei assim, gente, nós temos que ser situação prefeito, oposição prefeito. A gente sabe que isso acontece, mas eu acho que a gente pode parecer balela ou clichê, mas a gente tem que pensar em política pública, como você falou mesmo, mas com um pensamento voltado para o povo. Porque tem uma Constituição, você é advogado, você sabe bem. Então, existe uma Constituição, a gente sabe que existem direitos dentro da Constituição e a gente vê várias pessoas, vários setores da sociedade brigando por direito, sendo que direito é direito, né? Sim. Então, algumas coisas relacionadas a esse tipo chateiam a gente. E esse tipo de debate político, infelizmente, acontece. Muito debate extremista, muita fake news que está aí na moda agora. Eu acho que uma das maneiras que a gente... deve fazer, que inclusive é proposta nossa, é de informar. Eu acho que a população tem que ser o mais bem informada possível. Então, a gente tem até projetos de introduzir noções de Constituição, não ensinar política na escola, mas noções de Constituição na escola, para você saber qual o papel dos três, por exemplo, né? Qual é o papel dos três poderes, porque trazendo para a realidade. Numa campanha eleitoral, às vezes o vereador fala assim, eu vou asfaltar a sua rua, mas isso é papel do executivo, não é papel do legislativo. Então, assim, você informar uma coisa simples, né? Mas você informando, você dá a possibilidade das pessoas fazerem escolhas melhores, né? E, às vezes, as pessoas se furtam de passar a informação justamente para tentar ludibriar a pessoa. Então, uma das maneiras que eu acho que poderia estar melhorando a qualidade da política, muita gente tomou birra da política, né? E, dependendo de que algumas pessoas viveram, eu até concordo por alguma insatisfação, alguma
alguma coisa que aconteceu de ruim. Não, isso se torna muito mais amplificado pelas redes sociais, Exato. né? Porque Nossa Senhora. uma informação que você posta ali, além dela poder ser totalmente deturpada, eu tô no almoço com mais 10 pessoas, aquilo multiplica por 10. E aí eu mando no grupo, multiplica por 100 e por aí vai. Fake news é um problema. É verdade. E se a gente não se informar, tentar conhecer mais das coisas, tentar buscar entender as coisas, eu acho que vai dar tudo errado. Eu acho que um dos primeiros caminhos é tentar se informar para fazer escolhas melhores, que aí, com certeza, através de escolhas melhores, a gente tem uma sociedade melhor. Eu acho legal assim, você falar essa questão de ensinar noções, pelo menos básicas de política na escola. Isso é muito importante, porque, ao meu ver, assim, todo político ele está exercendo um papel extremamente importante na sociedade. E, por exemplo, na nossa vida, no geral, assim, hoje em dia você precisa estudar para você conseguir ganhar um salário melhor, ganhar um cargo melhor. Por que os políticos não precisam ter estudo nenhum? Né? Então, eu acho que sim, deveria sim existir uma faculdade de ciências políticas e é raro a gente ver, por exemplo, um político como você que tem um mestrado, que tem um conhecimento melhor, que entrou com uma cabeça diferente e que aplica, por exemplo, você é professor. Eu percebi desde o início da conversa que tudo que você aplicou no que você tem feito até agora no seu mandato tem a ver com tudo que você fez na vida. Ou seja, você já entrou com a Semana do Jovem. O que é a Semana do Jovem? É ensinar, é o que o professor faz. Então, é muito legal isso, sabe? E sim, de fato, é uma crítica que eu tenho à política imensa, porque chega um cara lá que não tem estudo nenhum, não tem nada, e, assim, o que vai fazer lá na política? Ele não sabe de nada, ele vai fazer o quê? E aí, assim, às vezes é eleito porque tem mais dinheiro na campanha. Isso é complicado, né? Isso aí às vezes acontece, isso aí é outra coisa que deixa a gente chateado. Tem pessoas que às vezes não estudou tanto, mas ela tem uma experiência de vida tão rica que contribuiu tanto para o seu distrito ou para a sua comunidade que até acho que tinha que estar ali como representante do povo. Mas infelizmente a gente vê dentro do cenário nacional pessoas que utilizam o status de político para fazer coisa ruim. Então, isso desvirtua o olhar que o cidadão tem pela política. Então, afasta o pessoal. Uma das coisas que eu falei bastante na campanha é que eu queria tentar aproximar quem estava longe. E quem teve alguma experiência ruim, tentar trazer de volta. E quem estava começando agora, por exemplo, meus alunos ou ex-alunos que estavam 16 anos, era o primeiro voto. Eu tentei também trazer esse pessoal para mostrar que eu não estou falando que eu sou a melhor escolha, mas que eu poderia ser uma boa escolha. A gente tem várias pessoas nas últimas eleições, eu percebi isso, teve uma renovação de pensamento, de ideologia, de gente que quer fazer diferente para a cidade. Eu não sei se vocês perceberam, mas a nossa Câmara tem 15 vereadores, são 9 novatos de primeiro mandato. Eu não conheço nenhum dos vereadores eleitos. Tem muito vereador bacana, com ideia assim, de tentar fazer diferente, de correr atrás. Vocês vão ouvir falar muito de outros lá também. Cara, e deixa eu te falar, alguma coisa lá te assustou muito? Você está no seu primeiro mandato, então, nossa, isso eu não esperava ver algo dessa forma, algo desastroso, e aqui nós vamos ter que ter uma atenção muito grande aqui, ou vice-versa, ou os dois. Isso foi uma surpresa positiva. Eu queria esses dois pontos, assim, surpresas muito positivas ou muito negativas no teu trabalho lá como vereador. Igual eu comentei com vocês, desde 2015 que eu comecei a assistir muita reunião da Câmara, sentava mesmo do lado de Tchaca. Tchaca fazia a transmissão, pegava meu cafezinho, sentava do lado dele e ficava lá, assistindo a reunião. Um abraço para a província, né? Um abraço para a província. Inclusive, tem que trazer o Daniel aqui. Com certeza. Grande música. Aí vocês têm que fazer em 2 etapas, né? Que aí tem história para contar. E trazer uma cervejinha? Tem que trazer uma cervejinha, né? Lá está no início, por enquanto está só na água, mas em breve, né? A gente vai pegar um patrocíniozinho e trazer uma cervejinha. Aí vocês me chamam para voltar, fazendo favor. Com certeza. Mas como eu participei de 2015 para cá, então não teve muita coisa que me assustou, porque eu já sabia como é que algumas coisas funcionavam,
Então, não tive grandes sustos. Alguns vereadores ficam brincando comigo, que pode ser porque está cedo, né, eles ficam falando comigo assim, não, Renato, mas você vai lá, você tá onde? Eu falei, estou na Câmara. Eu falei, mas a reunião é amanhã. Eu falei assim, não, mas eu tenho que estar na Câmara. Ele falou assim, mas eu falei assim, gente, eu não desmamei ainda não, eu queria estar aqui, eu tô animadaça estar aqui, fico zoando os caras, né? Mas tem outras pessoas também assim, com esse sangue no olho, com vontade de fazer diferente. Vontade, tomara que a gente concretize essa vontade, esse foco em coisas boas para a cidade. Mas não sei te falar assim de cara o que me assustou, mas eu sei que eu tô animadaço. Eu acho que eu falo com minha esposa, eu falo assim, pô, quinta-feira, reunião da Câmara, só terça, eu queria estar lá em contato com a galera, pensando as coisas. Então eu acho que isso é a sua resposta do que tem de bom, né? O que tem de bom, as pessoas e a tua própria animação também, né? Eu gosto de estar na reunião. Hoje eu estava brincando com um amigo meu, que terça-feira a gente tem reunião de comissões, né, para aprovar projetos, discutir algumas coisas, e 4 horas é reunião ordinária. Então, às vezes dá um intervalo de alguns minutos para começar a outra reunião. Eu levo bolo. Minha irmã e meu sobrinho tem uma fábrica de bolo lá em casa, eu levo o bolo, aí tomo café, aí... deveria ter trago aqui no LED. Podia, né? Podia. Já vamos marcar a próxima. Aí eu chego, o bolo, o café, e a gente senta e faz uma resenha. O que a gente podia fazer? O que seria legal, interessante para a cidade? A gente até entende que muita gente ainda está descrente, né? Vê com a política como descrença. Né? Mas eu fico pensando, para mudar a política, é só a política, né? Então, assim, votando, tá insatisfeito com uma pessoa, você vai lá, não é não votar, é você votar, escolher uma pessoa que você julga ser melhor e colocar outra no lugar. Então, assim, se afastar é pior. Boa parte praticamente todos os problemas que a gente encontra aqui nas nossas cidades, você pode falar do saneamento, às vezes da falta de água, da falta de valorização da educação, da cultura, dos músicos, tudo só pode ser modificado através da política. Então, através de boas escolhas. Então, eu não acho que a gente tem que se afastar, muito pelo contrário. Quando pessoas bem esclarecidas, bem informadas, elas têm que participar do processo, porque senão ela dá brecha para pessoas mal intencionadas a manipular pessoas e colocar a vontade dela para funcionar. E é engraçado, você é a nossa terceira gravação aqui do Let's. O primeiro, o Leandro falou sobre a importância política da valorização do teatro, etc. Ontem, o Wellington, que é investigador da Polícia Civil de Mariana, falou da importância política de ajudar a Polícia Civil a palestrar em escolas, falar com a população, etc. E agora você, vereador, endossando muito mais do que ambos pelo teu cargo, mas endossando a importância política, né? Então, ao mesmo tempo que pode andar desacreditado, etc., tem voto de protesto, tem essas polarizações, tem briga, mas a esperança ainda é muito política, ela é ainda muito protagonista em nossa sociedade. É verdade. E a gente tem sempre que pensar em iniciativas. Às vezes, não é inventar a roda, às vezes é alguma iniciativa, alguma ação que ocorreu lá atrás, mas que não funcionou e que talvez agora funcionasse. Eu acho que a gente não deveria ficar descrente, não acreditar. Eu acho que esse tempo que eu fiquei lá, no hospital, eu sempre fiquei naquela assim, tem que acreditar, vai dar certo, a gente tem que tentar. Então, eu estou nessa vibe, tem que tentar. Eu posso chegar lá na frente, no final do mandato, e falar assim, tudo que eu tentei não deu certo. Espero que isso não aconteça. Mas eu falo muito com meus alunos, não adianta você plantar abóbora que você vai colher melancia. Se você plantar abóbora, você vai colher abóbora. Se você plantar batata, você vai colher batata. Então, se você plantar coisas boas, eu não consigo enxergar você não colhendo coisas boas. Deixa eu te perguntar uma coisa. É uma curiosidade minha que eu acho que é muito legal também justamente para passar isso para a população e aproximar ainda mais a população da política. Como é o trabalho de um vereador?
Quando você acorda de manhã, você pensa assim, para onde eu vou? Eu vou para uma comunidade, vou para algum lugar? Ou você tem um gabinete dentro da Câmara, como funciona? E quando você vai fazer um projeto de lei, né? Eu estou embutindo várias perguntas dentro de uma só, mas você tem os assessores, tem quem te ajuda, e dentro dessa equipe tem pessoas formadas em determinadas áreas para te ajudar. Assim, acho que eu falei muito, né? Não, então, sobre os assessores, eu tentei montar uma equipe dentro das áreas que eu gosto de atuar, né? Não que a gente não vá atuar em outras. Então, tem um gestor público, tem um administrador, tem uma pedagoga, tem um profissional de educação física. Então, assim, eles me ajudam em colher demandas para a gente pensar em propostas, em projetos. E tem a equipe de mobilização, que vai tá na rua, está verificando, às vezes, visita um bairro, verifica um problema na rede de esgoto, ou um problema de limpeza, iluminação, entre outras coisas. Eu tenho um problema de iluminação aqui, é só que eu converso com você no final. Então, a gente vai juntando essas demandas. Então, eu montei uma equipe basicamente assim. E os projetos, antes da eleição, eu acho que eu estava tão nessa vibe de estar estudando, de tentar entendendo as coisas, que antes eu já escrevi alguns projetos. E eu fiz muito curso de como escrever projeto, porque a gente escreve o projeto de lei e na justificativa, no próprio projeto de lei ou na justificativa, a gente busca, para argumentar, para fundamentar, alguns artigos da Constituição, do Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outras coisas, para mostrar que aquele projeto é importante, né? Quando você fala de transparência, você fala de educação, de geração de emprego, então você precisa justificar o porquê daquilo, né? Mas sobre o meu dia a dia, eu acordo, eu faço o café do meu filho, né? Fico um pouquinho assistindo jornal, alguma coisa para saber a notícia do estado, do Brasil, para a gente também poder opinar, e depois vou pensando, porque os instrumentos de fiscalização que o vereador tem são as indicações, requerimentos e representações. Requerimento e representação são basicamente, assim, de grosso modo, pedidos de informação. Indicação são solicitações de melhoria, de construções. Então, a gente fica antenado nas coisas, no que os assessores trazem para a gente, no que o meu gabinete online, esse número que eu passei para vocês, ele é rico, porque como eu fico muito em contato direto com a comunidade, então eles mesmos trazem as demandas que são reais. Eu não estou inventando que tal lugar está sujo ou que tal lugar precisa de atenção num posto de saúde. São eles que trazem essas demandas e a gente, como representante do povo, a gente propõe essas melhorias na Câmara para que as secretarias competentes ou o prefeito tome alguma providência. E aí, para propor essas melhorias, esse projeto, como que você faz assim? Você vai lá, cria o projeto e depois do projeto todo, aí você vai na audiência, na Câmara, você vai apresentar e aí vai ser votado. Como funciona esse processo? De lei, os projetos de lei que você está falando, os projetos de lei são discutidos primeiro em comissões. Alguns são distribuídos para que comissões pequenas analisem, mas os projetos de lei, por exemplo, esses 3 que eu montei, são discutidos em comissões. A Câmara é composta de 8 comissões. Então, a gente apresenta o projeto, protocola na casa, ele é enviado na sexta-feira para todos os vereadores, eles têm até terça-feira, 1h30, para apreciar, para verificar se tem alguma emenda, alguma inconstitucionalidade. Aí ele vai para a pauta da reunião de comissões, aí a gente apresenta o projeto, como se estivesse defendendo o peixe, né? Defendendo a importância dele existir, e ele é apreciado por todos os vereadores, em conjunto, porque a gente faz aqui em Ouro Preto reunião de comissões em conjunto. Todas as comissões fazem reuniões juntas. Aí as comissões que votam são aquelas comissões que são pertinentes ao projeto. Então, por exemplo, a semana do Jovem no Mercado de Trabalho sempre vota praticamente todos os projetos. Não, todos os projetos. A Comissão de Legislação e Justiça e Constituição vota, que eu sou vice-presidente, entre outras, por exemplo, a Comissão de Educação, então a comissão também dá o parecer dela, mas geralmente são essas 3, essa Comissão de Legislação e Justiça, Finanças Públicas, Orçamento, Finanças Públicas e Administração e Serviço. Essas são as 3 que votam os projetos. Mas tem a Comissão de Direitos Humanos, que quando a pauta é pertinente, a gente escuta a comissão, tem o relator da comissão.
ele propõe emendas, vê se é constitucional ou não. Tem a Comissão de Saúde, Comissão de Turismo, Participação Popular e Defesa do Consumidor. Então, tudo é discutido em conjunto. Aí, na hora de votar, votam as comissões pertinentes. Entendi. É legal. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, cara, só te perguntar o que você espera agora, de agora para frente, né? Agora, enfim, muito bem recuperado, graças a Deus, um ano de muito trabalho, os desafios de Ouro Preto, né? O que você espera aí dos desafios do Renato Zoroastro nesse cargo de vereador e na vida pessoal também? Vem um doutorado aí, como que vai ser? O doutorado, acho que eu vou... Esperar um pouquinho. Acho que eu não vou mexer com ele, não. Mas, assim, eu espero essa pandemia passar rápido, porque vontade de tocar, encontrar os amigos, Sim. que não é nada, é um lazer, é um descanso. Tocar muito gostoso. Não, é muito bom, cara, muito bom. Então, chega a ser até uma terapia. Chega a ser até uma terapia para a gente. E como vereador, como político, eu espero corresponder toda a confiança que os 700, não só das 786 pessoas que acreditaram na gente assim na urna, mas quando a gente ganha, a gente sabe que a gente teve aquela quantidade de votos, aquela quantidade de pessoas que confiou na gente. Só que agora a gente ocupa uma das 15 vagas que representa Ouro Preto como um todo. Então não tem vereador de tal lugar ou de tal bairro, o vereador é de Ouro Preto. Então, eu espero corresponder não só às pessoas que acreditaram nas minhas ideias, nas minhas propostas, como a população de maneira geral. E a gente está aí para escutar, aproveita esse canal do Gabinete Online, traz sugestão, que a ideia nossa é defender os interesses do povo de verdade. E tentar fazer uma política mais participativa, mais transparente, mais que traga as pessoas que desacreditaram, que traga essas pessoas de volta para contribuir. Sensacional. Cara, esse é o Let's Podcast. Um bate-papo Pode, né? bate-papo inteligente, um bate-papo com assuntos sérios, mas de forma leve, de forma informal. Ficou ruim isso, hein? Ficou, mas forma informal, mas é bem isso mesmo. Azar. O advogado que tá falando. O advogado que tá falando. Esse é o Let's Podcast. Cara, obrigado pela participação. Muito obrigado, Ana, Joãozinho. Obrigado, eu queria te agradecer. É muito bom a gente poder conversar, ter acesso a pessoas que estão em cargos políticos, assim, é legal. Inclusive, uma última pergunta pequenininha. Claro. Porque, na realidade, depois eu vou conversar com você, mas é só porque eu tô com a demanda aqui, que eu tô com um problema de iluminação aqui. E aí, aonde eu recorro para resolver esse problema de iluminação? Então, quando é troca de lâmpada, tem um telefone que eu te passo aqui, é o telefone da Oroluz. Da Oroluz. Isso. E o meu caso, na realidade, eu vou ter que pedir mais um braço de iluminação no poste. Porque eu tenho um problema que o poste que é em frente aqui, ele é na esquina e ele é virado para outra rua. E o próximo poste, ele é distante. Então, como esse poste daqui da esquina ele é virado para outra rua, o próprio poste bloqueia a iluminação da lâmpada. Então, eu acho que a forma mais barata de se resolver isso seria colocar mais um braço de iluminação nesse poste voltado para essa rua. Como que fazer? Oroluz também? Isso também. Entendi. Então, vou pegar o telefone com você, que aí a gente resolve isso aí. Mas, no mais, muito obrigado. Foi um prazer a gente bater esse papo aqui hoje. Que isso, cara? Você tá rindo? Tá abusando do convidado. Eu queria agradecer também, quando o Saulo me fez o convite, eu até falei assim, logo eu ainda brinquei assim, fiquei pensando comigo, falei, não, eu, claro, aceito, me sinto até lisonjeado de estar participando com vocês. Eu acho a iniciativa excelente de estar escutando as pessoas aqui da cidade, porque eu tenho certeza que daqui para frente, vocês vão trazer pessoas aqui para falar um pouco da vida delas que talvez muitas pessoas não conheçam. Né? Seja inspirador, Seja né? inspirador na vida das pessoas. Então, como vocês estão trabalhando com pessoas de diversos meios, você trouxe o Leandro, que é um cara excepcional, você trouxe um investigador lá de Mariana, agora veio eu aqui. Então, assim, é importante valorizar, é um meio de valorizar o pessoal aqui da região, não só de Ouro Preto, mas região, pelo que eu vejo a proposta de vocês, e da gente ter a oportunidade de estar contando um pouquinho da vida da gente. Porque, às vezes, bate o olho na Câmara, o Renato vereador, mas aí tem outras coisas por trás. Exatamente. Então, é a interessante. Nossa própria amizade, né? Nossa própria amizade. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Contem comigo sempre. Obrigado mesmo. O patrocínio da cerveja estiver aí, vocês me chamem de volta. E eu trago o bolo. É, isso aí.
É isso aí. Então, muito obrigado a você que assistiu até agora. Nós somos o Let's Podcast, até já embolando aqui para falar, né? O nosso Instagram é o @Let's Podcast, o nosso Facebook é o Let's Podcast BR, tá bom? Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like aí pra gente e até a próxima. Valeu!